dar início ao culto dessa noite, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Na minha Bíblia o tema está do pecado para a salvação pela graça. Você verifique o seu aparelho celular, ver se ele está no modo silencioso, que nada agora tire a sua atenção, para que nós possamos ouvir a palavra, meditar na palavra e adorar o Senhor nessa noite. Efésios 2, no versículo 1 em diante, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Nós vamos ficar com esse texto maravilhoso da palavra. Hoje nós estaremos participando da ceia do Senhor, e nós só podemos participar da ceia do Senhor porque a graça do Senhor nos alcançou. É o versículo tão conhecido de cada um de nós e tão maravilhoso desse versículo 8, que diz que nós somos salvos pela graça do Senhor. Não houve mérito em cada um de nós, não há mérito em cada um de nós. Nada que nós façamos seria possível nos fazer voltar ao Senhor. A palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Há um texto em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz que o escrito de dívida que era contra nós, o Senhor gravou na cruz. Então, por esse motivo, por essa razão, nós estamos aqui nessa noite, porque o Senhor Jesus abriu acesso à presença do Pai. Todo aquele que nele crê será salvo. Os que não creem já estão condenados. Mas a todo aquele que crê, Ele nos dá, então, essa oportunidade de nos achegar à presença do Senhor, pela graça que nos alcançou. Amém? Então, curva a tua cabeça nesse momento. Vamos orar ao Senhor, louvando a Ele, bendizendo a Ele, porque nós somos aqueles a quem Ele, por amor, um dia nos alcançou, sendo rico em misericórdia, nos deu vida, estando nós mortos em Cristo e pecados. Nós te agradecemos, Deus, porque podemos estar mais uma vez reunidos como igreja, como povo do Senhor, ó Deus, para te adorar, para te louvar, reconhecendo, ó Pai querido, que o teu amor nos alcançou. Tua palavra nos diz que o Senhor, sendo rico em misericórdia, nos deu vida. Te louvamos, Pai, por essa vida que é a vida eterna em Cristo Jesus, mas que também é a vida abundante que o Senhor nos promete ainda nessa terra. Te agradecemos por essa noite, estarmos reunidos como igreja. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo ministre ao coração de cada um de nós, receba o nosso louvor, a nossa adoração, o culto que cada um de nós presta ao Senhor neste momento, ó Deus, mas que também o Senhor fale, Pai, nos ensine através da Tua palavra, nos revele a vontade e o querer do Senhor nesta noite, ó Pai. Recebe o culto que a Tua igreja te presta, Senhor. Que o Senhor seja adorado, que o Teu nome seja exaltado, ó Pai, porque hoje nós podemos ter livre acesso à presença do Senhor, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos abriu, que Jesus nos alcançou através do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor. Com gratidão, ó Pai querido, nós rendemos-te louvor e adoração nesta noite, ó Pai, que todos aqueles que essa noite estiverem ouvindo essa ministração, estiverem participando deste culto, seja aqui presencial, seja através da internet, que possa haver um toque do Senhor, que o Teu Espírito Santo fale. Nós sabemos que o Senhor é aquele que opera maravilhas, opera no sobrenatural, que o Senhor é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que pode agir em todos os lugares da maneira como que o Senhor deseja, Pai. Por isso tens liberdade aqui, Espírito Santo, para falar conosco, para alcançar aqueles que têm ouvido essa palavra. Nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito a qual o Senhor designou, ó Deus.
Louvamos ao teu nome e te bendizemos em Cristo Jesus. Paz do Senhor, amém. Estamos felizes de poder estar aqui hoje na casa do Senhor, podendo louvá-lo. Nós vamos cantar um louvor bem antigo, né, pastor? Um louvor para a gente relembrar, mas que traz só verdades para a nossa vida, dizendo que a nossa confiança deve estar no Senhor, né? Que se a nossa confiança estiver nele, nós jamais seremos abalados. Amém? Oh, eu sou
amor possa transbordar, Senhor, deste amor que faz transbordar, Senhor, que faz transformar o mundo, ó Deus. Oh, Pai, não há outro igual a Ti, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Pai, confiar somente em Ti, Senhor. Oh, Pai, que nada nessa terra possa vir nos abalar, Senhor, porque nós estamos firmes e fortes, Senhor, na Tua rocha, ó Pai. Oh, Deus, fala conosco, ó Deus, nessa noite, ó Pai. Abençoa, Deus, cada família aqui, Senhor, representada. Deus, fortalece-nos, ó Deus, a cada dia, ó Deus. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida do pastor Diogo, Pai, que está na palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Bom, antes de nós passar para a nossa mensagem, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios. Nós vamos estar fazendo a celebração da ceia nesse momento. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 23 a 26. Né? 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 26. Nós vamos ler. Amém? Ok, deixa eu chamar aqui já a Leni e o Daniel para estarem aqui já à frente, né, para estar ajudando a distribuir esses dois elementos, o pão que simboliza o corpo do nosso Senhor e o suco da uva, o vinho que simboliza o sangue do nosso Senhor que foi derramado por nós. Né? Então, aqui nesse texto então, de 1 Coríntios 11, do versículo 23 a 26, na última ministração da ceia, a gente já esteve trabalhando bastante, né? Essa questão de como era celebrada a ceia do Senhor, de que maneira era executado isso, né? E a gente vai só ler essa parte aqui do versículo 23 ao versículo 26. Fala assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Então nós utilizamos aí no pão, né, que tem a simbologia do corpo de Cristo, e nós precisamos sempre estar trazendo à nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Ele deu, né, a sua vida a nosso favor, né, quando ele fala aí, né, que ele realmente pegou, né, no caso o versículo de número 23, eu recebi do Senhor, que também vos entreguei o Senhor Jesus, na noite que foi, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partir disse: esse é meu corpo que é dado por vós, né? Então a gente vê essa bênção que nós sempre falamos com relação a ser do Senhor, de que o nosso próprio Senhor, ele se colocou, né, no lugar de sacrifício, né? Ele nos substituiu naquela cruz, né? Ele pagou com a sua própria vida, e isso é algo que a gente precisa sempre trazer à nossa memória, né? Quão grandioso foi esse feito. Nós temos que ser grato a Deus, justamente porque quem devia estar lá naquela cruz seríamos eu e você, né? Quem peca, quem pecou, quem falha, quem tem debilidade, quem muitas vezes faz coisas que não convém, somos nós, não foi ele, né? Mas ele está falando que ele fez isso por amor a nós, para cumprir o sacrifício, né, que era necessário exigir no Velho Testamento com relação a isso que ele realizou na cruz. Deveria ser um sacrifício perfeito. E nós sabemos que nós não somos perfeitos. E por isso alguém perfeito deveria fazer o nosso lugar. É exatamente o que Jesus faz. Ele se entregou, né, a meu, teu favor. Né, mesmo a gente não merecendo. Mesmo nós falhamos, errando, ele entrega. Ele dá o seu corpo, a sua vida a nosso favor. Por isso o pão tem essa simbologia. Por isso toda vez que nós comemos o pão, nós devemos trazer a nossa mente. Lembre-se que alguém morreu no nosso lugar. E esse alguém foi Cristo. Alguém padeceu, alguém sofreu, alguém nos substituiu, né? E esse alguém é o próprio Senhor Jesus. Ele fez isso por mim e por você. Então essa é uma bênção. E aí ele prossegue: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Né? Então a gente vê também que a gente usa a simbologia do suco da uva, do vinho, que é a simbologia do sangue de Cristo, né, que foi derramado por nós. Sangue esse, né, que está se referindo também ao sacrifício naquela cruz, que nos permite hoje ter novamente acesso, através do sacrifício de Cristo, à presença do nosso Senhor. Né, quando nós cremos pela fé naquilo que Ele fez por nós.
Por isso é o sangue da nova aliança, né? Dessa aliança que Deus realmente estabelece entre nós e Ele, através do seu sacrifício, né? E é bênção, né? Porque quando nós falamos de aliança, nós falamos de coisas eternas, né? De algo que perdurará para sempre, né? Então isso é muito importante. E aí ele prossegue falando, né? Que porque todas as vezes que comer desse pão e beber esse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então a gente sempre fala 3 coisas importantes acerca da ceia. Primeiro, trazer a memória do sacrifício de Cristo. Segundo, ter a esperança de que realmente o Senhor vai voltar, né? Então o que Ele prometeu Ele vai cumprir. E terceiro, saber que é um grande privilégio fazer parte dessa mesa no qual os discípulos e o Senhor se fazia presente, né? Hoje, obviamente, espiritualmente falando, o Senhor está aqui, né? Mas nessa época dos discípulos, eu estava fisicamente com eles. Então a gente vê essa comunhão entre o próprio Deus e os seus discípulos, né? Essa relação entre nós e Deus e essa relação entre nós conosco mesmo, né? Entre os homens. E isso é bênção, né? Saber que realmente Deus nos proporcionou isso e é um privilégio para cada um de nós participarmos da ceia do Senhor também por causa disso, né? Então a gente tem esse grande privilégio nas nossas mãos como cristãos de poder a cada mês, né? Aqui na nossa instituição, toda primeiro domingo, sábado do mês, né? Na Igreja Suzuka, primeiro domingo do mês, nós fazemos pelo menos uma vez, trazemos à nossa memória todo aquilo que Cristo fez por nós e os benefícios que esse sacrifício realmente trouxe para as nossas vidas. Que a gente possa, todas as vezes que participarmos da ceia, trazer à nossa mente e recordarmos de todos os feitos de Cristo e termos um coração grato na presença dEle por tudo aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Amém? Então eu convido a você agora, nesse momento, vocês que vão estar participando da celebração da ceia, lembrando, né, que nós sempre orientamos que aqueles que vão participar, primeiros, que venha realmente ser cristãos, né, obviamente, né, até porque tudo que nós vamos fazer se refere à pessoa de Cristo. Então não tem sentido nenhum nós participarmos de algo que nós não professamos. Então nós precisamos ser cristãos. Segundo, estar em comunhão com o Senhor, né, é muito importante essa relação, esse relacionamento com Deus. Terceiro, né, que a gente possa sempre ter na nossa mente, né, que além de você ser um cristão, além de você realmente manter a comunhão, né, nós precisamos, obviamente, mostrar isso através do batismo, né? Por isso nós falamos que aqueles que são batizados em qualquer igreja, não importa se é Betel, de outra denominação, mas que professa a fé bíblica, também pode estar participando, né? E por último, aqueles que estão livres também dos vícios, né? É óbvio que nós só orientamos isso só por medida de precaução, né, para que realmente essas ações não venham provocar escândalo, né? De repente, pessoas que sabem que estão com vícios, tem tantas coisas que ainda precisam se libertar, e aí toma e acabam escandalizando. Então, para evitar isso, a gente orienta primeiro que a pessoa se liberte, né? E depois venha estar realmente assim participando da ceia do Senhor nesse sentido, né? Então, que nós possamos também estar aplicando essas questões, né, no nosso dia a dia como igreja também. Por isso eu convido a você que se enquadra nessas questões todas, que você se coloque de pé, né, e para poder participar. E nosso querido irmão Daniel, né, nossa querida irmã Leni vai estar passando com esses 2 elementos, que você pegue do pão, que tem a simbologia do corpo de Cristo, o suco da uva, que tem a simbologia do sangue do nosso Senhor, e que você espere. Nós vamos orar então por esses 2 elementos. Então vocês que vão participar, por favor, fiquem de pé. Eu peço para o Daniel, a Leni primeiro orar pelo pão, e logo em seguida o Daniel vai orar pelo suco da uva. Amém? Então vamos orar junto com eles. Consagramos a Ti, a Deus, esse pão, e representa parte do corpo, pega por cada um de nós naquele madeiro. Deus convida, Senhor, que desceu do céu, que veio nos dar vida, Senhor, como nós já lemos a Tua palavra, estando nós mortos, o Senhor, pela Tua graça, nos alcançou. Consagramos a Ti, ó Pai, louvando e exaltando e bendizendo o Teu nome, tudo aquilo que o Senhor fez, que nessa noite nós tragamos a memória, Senhor Deus, possamos ser de gratos, ó Deus querido, e sermos fortalecidos pelo Senhor. Amém. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Pai, consagramos esse suco da uva que representa o Teu sangue vertido naquela cruz. É verdade. Que possamos lembrar do Seu grande sacrifício naquela cruz. É verdade, nós, que possamos
celebrando esse momento tão precioso, tão maravilhoso, em que o Senhor morreu por nós e reconciliou toda a criação, Pai. Graças te damos, Senhor, e que o nosso desejo, o nosso coração é estar no grande banquete nos céus com o Senhor, estar face a face com nosso Salvador e Senhor. Amém. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Então nós vamos estar passando por esses 2 elementos, que você possa pegar do pão e do suco da uva, e logo em seguida nós vamos estar participando da celebração da ceia. Amém? Então nós já oramos pelo pão, já oramos pelo suco da uva, e nós vamos nesse momento comer e beber. Amém? Então comamos e bebamos. Senhor, a sua palavra declara que todas as vezes que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha. Por isso, Pai, nós queremos nesse momento levantar essa oração de gratidão ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter realmente se colocado no nosso lugar, naquela cruz, ter nos substituído. Obrigado, Pai, porque só o Senhor poderia cumprir o sacrifício de forma perfeita e que fosse aceita pelo Pai. Por isso, Pai, te louvamos, te agradecemos, porque através do teu sacrifício, aqueles que creem, Pai, no Senhor, e aqueles que um dia crerão também, podem realmente, Pai, ser reconciliados com o Senhor novamente. Por isso, Pai, aquilo que nos condenava, não nos condena mais em Cristo. O que era contra nós foi cravado na cruz. Pai, e hoje nós temos, ó Pai, essa bênção de poder, Pai, realmente estar novamente na Tua presença, através do sacrifício do Teu Filho querido Cristo. Por isso, Pai, te louvamos, te agradecemos e pedimos ao Senhor, para que o Senhor possa realmente sempre ser engrandecido, exaltado por meio das nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar toda essa comunidade, que nós possamos crescer, Pai, de fato, em unidade, em comunhão, se preocupando, estamos sensíveis às necessidades uns dos outros, e procurando promover a paz, a unidade, Pai, realmente entre todos. Por isso te louvamos, te agradecemos por tudo e pedimos para que o Senhor continue a ministrar e abençoar as nossas vidas, para a honra e glória, Pai, do teu santo nome, que eu clamo, Pai, e peço a ti. Por isso louvamos ao Senhor e pedimos, ó Pai, as tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, que eu clamo e peço a ti. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos, pode se assentar. Vamos abrir no livro de João, capítulo 5, e nós vamos ler apenas do versículo 17 até o versículo de número 29, que é o texto que nós vamos estar estudando nesta manhã. Lembrando, né, que nós já começamos a trabalhar esse texto, já desde lá da semana passada, né? Lendo a partir do versículo 17 até o 47. Nós dividimos o texto em 2 partes. A primeira parte do versículo 17 até 29. A gente vai dar a introdução hoje, né, nessa primeira parte, onde a gente fala que Jesus revela a sua íntima relação com o Pai. E do versículo 30 a 47, Jesus confirma a questão da sua divindade com vários testemunhos. E eu aproveitei então na semana passada para trazer o contexto, o que estava acontecendo, por que Jesus realmente teve que explicar a sua missão, principalmente na questão de mostrar a sua identidade, falar quem ele era, né? Lembrando que o próprio livro de João declara lá no final, né, que tudo isso aqui foi escrito nesse Evangelho de João para que as pessoas cresçam que Jesus de fato é o Filho de Deus. Então, em outras palavras, quando João declara isso, ele está falando que as pessoas devem crer que Jesus é o próprio Deus, que ele é o Messias, que ele é o Salvador, né? Ele era aquele que havia sido mencionado desde o Velho Testamento, que viria a esse mundo para salvar os pecadores, e tudo isso se cumpre na pessoa dele. E o intuito de João é mostrar isso, falar que Jesus é divino, ele é o próprio Deus. Por isso então, nós falamos na semana passada que por causa de Jesus ter operado a cura num sábado, e pelo fato dele ter se colocado como o próprio Filho de Deus e afirmar que ele era o Filho de Deus,
porque ele chama Deus como seu pai, né? Meu pai, né? Então, isso tudo leva, então, essas autoridades religiosas, principalmente os fariseus, a levantarem uma perseguição intensa, muito grande, né, com relação à pessoa dele. E aí citamos algumas coisas, né, que esses fariseus, né, essas autoridades fizeram com o Senhor, né? A gente vê que eles procuraram matá-lo, né, várias vezes, eles murmuravam contra Cristo, né? Você vê que eles induziam as pessoas a terem medo de professarem a fé nele, ou assumir a fé no Senhor, né? Falaram contra ele, não criam nele, né? Pegaram pedras, né, para apedrejá-lo, afirmavam que ele deveria morrer, né? Depois eles exerceram pressão política sobre Pilatos para matar Jesus, e realmente isso acaba acontecendo mesmo, mas Pilatos mesmo sabia que Jesus nada fez, né? Ele, na verdade, estava sendo ali condenado, e as pessoas queriam matar por inveja mesmo, né? Porque não havia nada que levasse ele de fato a ser condenado. E toda essa hostilidade que crescia era justamente porque ele operou no dia de sábado um milagre, e também porque ele dizia ser o próprio Filho de Deus, né? E aí a gente estudou um pouco acerca do sábado, né, mostrando só um panorama, porque o tema a respeito do sábado é muito extenso, né? Não dá de fato assim para estudar rapidamente, porque ele é extenso. Você tem que entender lei, tem que entender várias coisas, e acima de tudo o princípio dessa lei, que começa lá em Gênesis 2:2, né, que fala que Deus cria todas as coisas e no sétimo dia descansa, né? Então esse descansar não é no sentido que você não deveria fazer nada nesse dia. Ele estava descansando da obra dele, da obra da criação. Mas nós vemos que Deus continua trabalhando. Ele descansa da obra da criação, mas ele continua trabalhando com relação às suas obras de juízo, suas obras de misericórdia, compaixão, o amor dele que não cessam. Ele continua governando, guiando, sustentando toda a criação. Então, quer dizer, ele continua trabalhando, né? Então ele não deixou de trabalhar, ele simplesmente descansou com relação ao que ele criou, né? Ou seja, não precisa mais fazer nada, porque está tudo criado. Mas com relação às outras coisas, é o que Jesus fala: meu pai trabalha e trabalha até hoje, né? E ele não para nesse sentido. Por isso, então, a gente vê que a perspectiva que as pessoas tinham acerca do sábado, principalmente os fariseus, né, era realmente totalmente contrária com relação à percepção que Cristo tinha, né? Porque para um fariseu o sábado era o que? Inatividade, ou seja, ele não podia fazer nada. Para Jesus não, para Jesus sábado é dia de descanso, é dia de trabalho, descanso no sentido de você aliviar, né, a carga, o sofrimento das pessoas. Então, se fosse para promover o bem, isso é lícito, pode fazer, não tem problema nenhum, né? Se o teu trabalho é com o intuito de promover o bem também não tem problema nenhum. Então ele trabalha dentro dessa perspectiva, né? Então para os fariseus e escribas, sábado era um dia que representava sofrimento. Por quê? Porque mesmo que eles pegassem alguém que tivesse enfermo, sofrendo, eles não faziam absolutamente nada. Ou seja, eles preferiam ver a pessoa sofrendo, padecendo, do que fazer alguma coisa no sábado. E aí onde Jesus chama a atenção deles, repreende, porque ele fala assim: quem dentre vós, né, se tiver uma ovelha que cai num poço, não vai lá tirar a ovelha do poço? E é fato, né? Isso eles faziam mesmo, né? Então era uma ação de hipocrisia. Naquilo que se referia a eles, eles faziam, mesmo que fosse no sábado. Mas se fosse Jesus na pessoa, eles iam lá e proibiam, não permitiam, porque falavam que no sábado não poderia fazer essas coisas. E aí então cria-se toda essa hostilidade por causa de Cristo ter operado no sábado. Cria também hostilidade porque ele se declara ser o próprio Filho de Deus. E é através disso então que Jesus pega esse momento, né, de realmente de grande hostilidade para confrontar os seus opositores. E aí ele começa então, como nós lemos no tema principal, ele vai começar a explicar a sua missão, né? E para explicar a missão dele, ele vai ter que falar quem ele é, mostrar a sua identidade e mostrar o que? As suas obras. E é por isso então que a partir dessa primeira parte, do versículo 17 a 29, por que Jesus vai revelar a íntima relação com o Pai? É para mostrar quem ele é. Essa íntima relação, quando ele declara Deus é o meu Pai, é para mostrar literalmente quem Jesus é.
E a perspectiva é essa mesmo, é mostrar que Jesus é quê? É Deus. É Deus. E do versículo 30 a 47, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar através das obras, dos testemunhos, que ele de fato é esse Deus. É isso que ele vai fazer. Então, vamos lá agora, então, para o versículo de número 17 a 29, e vamos ver aqui, né, como que Jesus trabalha essa questão, já que está havendo essa oposição, essa grande hostilidade com relação à pessoa dele. Veja só como Jesus vai começar agora a trabalhar a sua identidade. Ele vai falar quem ele é. E para isso, ele vai se utilizar dessa relação com seu pai, né, para poder afirmar que de fato ele é o próprio Deus, né, encarnado. Vamos lá então. Veja, no versículo 17 a 18, vamos lá então, capítulo 5, do versículo 17 a 18. Presta aí bem atenção nesse texto, né? Nós vamos começar a ler e a gente vai orar para que o Senhor possa ministrar essas verdades que estão aqui. São 8, né, dentre o versículo 17 a 29, que nós vamos estar estudando, né, se assim o tempo permitir, e a gente vai trabalhar em cima disso, né? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor possa ministrar essas verdades, ó Pai, no nosso coração. Que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê compreensão acerca de tudo que nós vamos estudar a partir de agora, e que nós possamos compreender de fato a sua missão, entendendo a sua identidade e as obras que o Senhor realizou. Por isso, ministra, abençoa, opera nesse sentido, para a honra e glória do teu santo nome que eu clamo e peço a ti, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Primeira coisa que Jesus mostra aqui de verdade, mostrando essa relação, da íntima relação que ele tem com o Pai, é justamente isso aqui. Ele fala que o Filho é co-igual com o Pai, ou seja, eles são iguais. E a gente vai entender isso lendo o versículo 17 e o versículo 18, né? A gente vai ver que da mesma forma como Deus faz, Jesus também faz a mesma coisa. É isso que ele quer ministrar. Veja lá, versículo 17, versículo 18, fala assim: mas ele lhe disse, meu Pai, no caso Jesus está falando, meu Pai, aí é a afirmação, né, de que ele está falando que ele é o Filho de Deus, né? Meu Pai trabalha até agora e eu também o quê? Trabalho. Então, perceba que nessa questão de igualdade, né, entre Jesus e o Pai, ele está afirmando que aquilo que o Pai faz, ele também faz. Por que ele está operando no sábado? Por que ele está curando no sábado? É justamente porque o Pai também nunca deixou de trabalhar no sábado. Principalmente quando se trata nessa questão de juízo, como nós falamos, nessa ação de misericórdia, nessa ação de compaixão, nessa ação de amar, né? Nessa ação de governar, sustentar, guiar a criação, ele não cessa, ele não para. Então lembre-se sempre que Deus parou com relação à criação, ele descansou, porque não precisa mais criar nada. Mas com relação às outras coisas, é o que ele afirma: meu Pai trabalha até agora. E ele está falando que ele também é igual ao Pai, por isso ele também trabalha também. E não deixa de fazer aquilo que tem que ser feito. E é por isso que Jesus, ele cura no sábado. Por quê? Porque Deus nunca deixou de agir assim com as pessoas. Porque se nós formos analisar, os próprios fariseus mesmo, eles tinham um problema muito grande com relação a essa questão do sábado, de não fazer nada. Porque, veja, na ação de circuncisão, presta bem atenção, a criança pela lei tinha que ser consagrada em que dia? Vocês lembram? 8º dia. Você acha que não caía no 8º dia, justamente o dia do sábado? Caía. E o que eles tinham que fazer? Eles tinham que consagrar, eles tinham que trabalhar. Não tinha jeito. Outra, se morresse alguém e tivesse que, justamente foi no sábado, o que eles tinham que fazer? Óbvio que tem todo um período, né, que eles faziam a questão do culto fúnebre, do velório em si, mas com certeza poderia cair também no dia de sábado. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer o culto fúnebre, de qualquer maneira. Eles iam ter que realizar isso nesse dia. Então perceba que com relação aos fariseus, a ação deles de não trabalhar no sábado era uma verdadeira hipocrisia. E o pior, eles estão muito mais preocupados com a lei
do que com a vida em si, né? Como nós já falamos. Né? Para eles não importava se a pessoa estava sofrendo, se a pessoa estava angustiada, se a pessoa necessitava de uma ação rápida, né, sobre ela. Eles não se preocupavam com isso, não. É por isso que eles estão reclamando de Jesus. Havia aqui nesse texto um homem que havia sido curado de uma paralisia, né? Era paralítico, 38 anos, está ali, jamais poderia ser curado. Mas veja que eles estão mais preocupados com o quê? Olha, é dia de sábado, você não pode fazer isso. Eles não deveriam se alegrar, porque veja o que Deus fez, né? 38 anos esperando, ele foi curado, né? Justamente no sábado. Aquele homem que tinha a mão mirrada, a mesma coisa, foi no sábado que ele foi curado, e tantos outros foram curados no sábado. E por que não curar? Por que não fazer o bem? Né? Por que deixar a lei em si prevalecer? Cadê a compaixão? Cadê a misericórdia? Cadê o amor, né, pela vida? Você já imaginou, irmãos? Eu fico imaginando se essa lei pega para os nossos dias. Imagina, você sofre um acidente, teu filho está todo arrebentado, precisa ser rapidamente atendido. Aí porque é sábado, você não leva para o hospital. Porque é sábado. O que vai acontecer? Vai morrer. Vai morrer. Aí, ou seja, você prefere que morra do que viva? Você está percebendo a incoerência da ação? Você prefere que a pessoa sofra do que ela seja aliviada? Então é tudo uma falta de compreensão exata. É isso que Jesus está querendo mostrar. Vocês estão tão presos na lei literal dessa questão de que tem que descansar no sábado, que vocês não estão se preocupando mais com a vida humana. E Jesus está falando, o meu pai trabalha até hoje, por isso também o quê? Eu trabalho também. Eu sou igual ao pai. Se o pai faz, eu também faço. Igualmente a ele. Então, essa é a primeira coisa que Jesus mostra com relação à sua identidade. Ele fala que ele é coigual com o pai. Ele e o pai são a mesma coisa. Quem olha para Jesus, olha o pai. Quem olha para o pai, olha para Jesus. Eles são as mesmas coisas. Né? Então, esse é o mais importante. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o versículo 19. Fala aí que o filho está sujeito o quê? Ao pai. E é muito interessante essa questão da sujeição no versículo 19, porque a gente vê aqui, fica evidente, né, que para que ele tivesse uma filiação perfeita, né, realmente ele é o próprio Filho de Deus, isso teria que envolver o quê? Também a perfeita identidade com relação ao que? A vontade, a ação, né, com o Pai. Ou seja, o que o Pai tem de vontade, o que o Pai tem de ação, o que o Pai tem de desejo, teria que ser o mesmo que Cristo viesse a ter. E a gente percebe que o filho literalmente está sujeito ao pai, por quê? Porque ele realmente se identifica de forma plena com o pai. A vontade do pai é a vontade dele também. Se o pai age assim, ele também age. Olha lá no versículo 19, o que fala? Fala assim, então lhe falou Jesus, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o quê? O pai. Qual que é a referência? O pai. O que o pai faz, ele também faz. E aí prossegue. Se não somente aquilo que vi fazer o pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Então perceba que na ação de desejo, de vontade, de ação, é a mesma coisa. Se o pai faz, Jesus também faz. Então a gente vê essa plena filiação, essa perfeição na filiação entre o pai e o filho. Entre a vontade do pai e a vontade do filho. É a mesma. Não muda. Lá em João 6,38, olha o que ele fala. 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Está vendo? Essa perfeição de plenitude, de vontade, de ação, de desejo, é igual. Aí lá no 4, versículo 34... olha o que fala, João 4,34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer. Olha aí do que Jesus se saciava. O que alimentava ele, né? A alma dele, é isso aqui. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer a sua vontade e realizar a sua obra. Então veja, a vontade de Deus, o desejo de Deus, a ação de Deus era a mesma.
que o Pai fazia era a mesma que Jesus fazia. Por isso que você vai ver isso mesmo. Quando você olha para a pessoa de Deus, e você sabe que Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de amor, Deus é Deus de compaixão, Deus se preocupa com as pessoas, Deus tem pensamentos de bênção com relação a nós, você vai ver isso na pessoa de Cristo. Se teve alguém que manifestou tudo aquilo que era a representação literal do próprio Deus, é o próprio Cristo. Ele foi tudo isso. Ele foi um exemplo de misericórdia, de compaixão, de amor, de juízo, de tudo que você imaginar. Tudo. Tudo que o Pai é, Jesus é. Literalmente, né? Aí vamos para a terceira coisa, versículo 20. Está falando aqui, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Veja só que Jesus, João está falando aqui na pessoa de Cristo. Jesus está falando, porque o Pai o quê? Ama o Filho, certo? E a gente vê isso claramente, né? Quando Jesus realmente ele foi batizado, nós vemos assim no texto de João que ele fala, que vê aquela voz falando, esse é o meu filho amado, né? No qual me compraz, eu tenho prazer nele, porque ele é fiel, ele é obediente, né? Ele cumpre a minha vontade. Então você vai ver que o filho tem o amor do pai, o amor do pai pelo filho, a gente vai ver, ele é único, ele é singular, ele é incomparável, é um amor eterno, é um amor pleno, é um amor perfeito que existe entre as pessoas da Trindade, né? E você vai ver que não existe conflito nenhum entre eles. Não tem disputas de interesse. A vontade de um é a vontade de todos. O desejo de um é desejo de todos. E isso é muito importante nós vermos essa relação, porque o amor ele promove isso. A ideia de falar aqui que o filho tem o amor do pai é mostrar que o que permeia essa relação é esse amor. E quando de fato o amor permeia o relacionamento, é isso que acontece. Existe unidade, existe comunhão, né? Existe essa relação nesse sentido, né? E é o que Jesus está mostrando. Que entre eles não existe conflito. Não existe. Eles agem literalmente em unidade, em comunhão, em tudo que fazem. E isso é muito importante, né? Então a gente vai ver que não tem disputa entre as pessoas da Trindade, né? Eles são movidos pelo mesmo amor, eles trabalham juntos com a mesma motivação, né? Então a gente vê que essa é uma relação importante. Jesus está falando que o Pai ama ele, ele é amado, né, do seu Pai. Lá no versículo, vamos ler, capítulo 10, versículo 16 a 18, veja aí o que está falando. 10, do versículo 16 a 18, né? Olha que fala. Veja aí o amor, né, que Deus tem, o Filho tem o amor do Pai, né? Veja aí, ele fala assim, do versículo, capítulo 10, 16 a 18. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Você está vendo essa ação de... Quão importante o amor, né? O amor é capaz de se entregar. O amor é capaz de se sacrificar em prol de um objetivo maior. E Jesus faz isso. Ele ama, ele se entrega, ele se sacrifica. Ele faz tudo para cumprir aquilo que realmente Deus quer. Por isso ele está ali disposto a entregar a vida para resgatar essas ovelhas, né? Que não são ali desse aprisco. Ele está ali para conduzi-las, ele está ali para ministrar e fazer com que elas entendam a sua voz, porque a Bíblia fala que quem me ama guarda as minhas palavras. E é assim mesmo que as coisas acontecem. E aí fala no 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. 18, ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente eu dou. Veja, Jesus não faz nada forçado. É tudo espontâneo o que ele faz. Não é aquela coisa obrigada, não é você tem que fazer porque eu estou mandando, não é. É espontâneo. A própria vinda de Cristo a esse mundo foi de forma espontânea.
Deus não botou lá um facão no pescoço dele, falou, você tem que descer, senão eu te degolo, coisa parecida, botou uma arma na cabeça dele, ou faz isso ou você morre. Não. Ele simplesmente, ele vem, ele se entrega. E olha que ele já sabia tudo que ele ia passar. Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que estava escrito nos Salmos, nos profetas, tinha que se cumprir. E Jesus sabia o que estava escrito na profecia de Isaías 53. Ele sabia que seria morto. Ele sabia que seria levado ao matadouro. Ele sabia que seria entregue aos homens. Ele sabia que ia sofrer. Ele sabia que uma lança ia perfurar ele. Ele sabia que seria crucificado. Ele sabia que seria maltratado, julgado, né, injustamente, injustiçado. Ele sabia, mas fez tudo isso de que forma? Espontâneo. Não foi forçado. Ninguém o forçou a fazer algo assim. Ele fez porque quis. Por isso que o Pai o ama. Porque é uma entrega total. É uma relação plena, perfeita, entre o Pai e o Filho, entre a Trindade. Eles fazem isso. O amor reina entre eles, né? E é muito importante, né, quando isso ocorre. Aí a quarta coisa importante, verdade, está no versículo 21 a 25. Fala que o Filho dá vida aos mortos espirituais. Ou seja, é o único que pode trazer vida espiritual sobre aquele que não tem. Veja só, versículo 21 fala assim, volta lá para João 5, 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles quem quer. 25. Em verdade vos digo, quem vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui a gente precisa entender que morte aqui nesse contexto está falando de mortos espirituais. E eu já expliquei isso, né? Morte não quer dizer fim. Morte significa separação. E aqui o sentido é mortos espirituais, aqueles que estão separados. Morte espiritual significa a separação de Deus. Então aqueles que estão separados de Deus. E nós sabemos, quem está separado de Deus? Todo ser humano. Né? Porque um pecador já nasce separado de Deus. E qual o meio de você poder restaurar aquilo que te separou? É só por meio de Cristo. Cristo é o único que pode vivificar as nossas vidas espiritualmente, ou seja, fazer a gente e tornar a gente ter novamente a relação com Deus novamente. Né? Então, ou seja, até o momento que a gente não tem Cristo, nós estamos separados, estamos mortos. Esse é o sentido, separados de Deus. E a separação provoca essa morte nesse sentido, porque é uma quebra de relação. Mas Jesus, por meio do sacrifício dele, agora ele pode vivificar os que estão mortos, ou seja, restaurar aquilo que tinha separado, fazer você manter a comunhão com Deus novamente. Por isso que aqui é muito importante você entender. Veja, Efésios 2:1, vamos ler. Olha o que fala aí, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. É o texto que a Leni leu, né? Quem está falando aí? Ele vos deu vida. Quem está falando? Ele quem? Cristo. Né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não está falando aqui morte física, está falando morte espiritual. Porque uma pessoa que é morta espiritualmente, está separada de Deus, é assim o estilo de vida dela. Ela vive no pecado, escravizada pelo pecado. Né? Anda, né? É conduzido pelo pecado, pela uma vida pecaminosa. Por isso está morto. E obviamente o morto espiritual por si só não tem como se vivificar sozinho. Não tem como. Mas ele precisa de alguém para poder gerar vida nele. Né? E aí está falando, ó, nos quais, versículo 2, andaste outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É isso aí. Né? A pessoa, quando está morta espiritualmente, ela se envolve com tudo aquilo que é errado. Ela se deixa levar, ela é escravizada por esse sistema que já no maligno. Ela deixa ser seduzida pelas coisas que é contrária à vontade de Deus. Por isso que é muito mais fácil uma pessoa que não é cristã, você pode ver, ela se voltar para as coisas erradas é a coisa mais fácil que existe. É mais fácil, porque isso já faz parte da vida. É o sistema reinando nela. Por isso que não é fácil realmente a pessoa sair desse sistema.
E aí a gente sabe, quem pode nos livrar desse sistema? Só Cristo pode nos livrar. Fazer você realmente ter vida novamente. Aí ele fala, 3, entre os quais também todos nós andávamos outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filho da ira, como também os demais. Aí o 4, olha aí agora a mudança. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Só por meio dele que nós podemos o quê? Obter vida. E Jesus faz exatamente isso. Ele fala que essa relação com o Pai permite que através dele ele possa dar vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Então aí você vê, né, que ele está mostrando aí quem ele é, literalmente. E se ele está falando que ele pode dar vida, o que ele está falando? Que ele é o próprio Deus. Porque só Deus pode fazer isso. Só Deus pode conceder vida espiritual para aquele que está morto espiritualmente. É o que nós falamos, um morto não pode fazer nada. Está morto. Então precisa de alguém para tirar desse estado de morte, né? E esse alguém é Cristo. Por isso que fala que em Cristo ele realmente, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E aí no 6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie, né? Pois somos feituras dele, criada em Cristo segundo para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos neles. Então veja que é uma mudança radical de vida. Enquanto você estava morto espiritualmente, agora em Cristo você tem vida espiritual, então é uma mudança radical, que começa de dentro para fora. Por isso que agora você começa a andar segundo a vontade e o desejo de Deus. Então quem faz isso? Só Cristo pode fazer por mim e por você. E Deus deu autoridade a Jesus para fazer isso. Então só Ele pode, de fato, dar vida. Lá no capítulo 5, versículo 24... de Efésios, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, 5:24, não é isso aqui, não é João, perdão, João 5:24, volta para lá para o texto agora, veja aí o que está falando, 5:24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então a gente vê que Cristo ele pode realmente reverter a situação espiritual da pessoa. E Jesus está falando, ele pode fazer isso. Então se ele pode fazer isso, o que ele está afirmando? Ele é Deus. Porque só Deus pode reverter o estado de uma pessoa. Nenhuma outra pessoa pode fazer a não ser ele mesmo. É por isso que as pessoas ficam revoltadas com Cristo. Porque a todo momento que ele alega uma coisa acerca da divindade dele, as pessoas caem matando em cima dele, por causa dessas afirmações. Mas o fato é aquilo que nós falamos na semana passada. Só tem 3 coisas que você pode afirmar acerca de Cristo. Primeiro, né, que ele é um enganador, que ele está falando coisas só para enganar as pessoas. Segundo, ele é um louco, né, porque ele realmente fala loucura. Mas terceiro, o que ele fala realmente é a verdade, ou seja, o que ele diz ser, de fato ele é. E com certeza é essa a terceira opção. O que Jesus fala ser, ele de fato é. Então, por que a gente pode crer nisso? Porque tudo se cumpre na pessoa dele. Não tem nada do que Jesus falou que não se cumpriu. Por quê? Porque ele é verdade. E Deus vela pela verdade que para cumpri-la. E essa é a maior prova também que Jesus é divino. Porque o que ele fala se cumpre. Literalmente se cumpre. E perceba que toda fala de Jesus, ele não fala em nome do Pai. Ele não está falando em nome do meu Pai que eu digo isso. Não, ele fala em nome dele mesmo. Por que fala em nome dele mesmo? Porque ele é Deus.
Por isso que todas as ações que a gente fala da própria cura de Jesus, você não vai ver Jesus para Lázaro, que está morto há 4 dias, falando assim, em nome do meu Pai, eu ordeno você que saia do túmulo. Não fala. Ele sempre fala, Lázaro, sai. Ele fala nele, na autoridade dele mesmo. Fala para aquela menina que está morta, Talita cumi, ou seja, menina, levanta. Não é no nome do meu Pai que você levanta, mas levanta, mas você levantar. E levanta. Aí pega aquela viúva de Naim, mesma coisa. Toca lá no caixão e o morto levanta. Então ele tem autoridade, ele olha para o vento, para o mar, para as coisas da criação e fala, mar, acalme, vento, para. E tudo se faz bonança, para. E se acalma. Por quê? Porque ele é Deus, ele tem autoridade. Ele é o Criador de todas as coisas. E é por isso que a gente fala que ele governa, que ele sustenta e que ele guia. Por isso que tudo se submete a ele. Se ele fala uma coisa, tem que se submeter, porque ele é o Criador. E é isso que Jesus está mostrando, que ele tem poder para fazer algo que só Deus pode fazer. Gerar vida espiritual em alguém que está morto. E ele faz isso. Quinta verdade é aqui o versículo 22, 23 e 27. Fala assim, 22. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Quem que tem autoridade para julgar? Jesus, né? 23. A fim de que todos os honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ou seja, se você não honrar Jesus, ele está afirmando, é como se você não estivesse honrando o próprio Pai. Então veja, cristão no poder de igualdade, né? Honrar ele é como se estivesse honrando o Pai. E honrar o Pai é como se estivesse honrando o Filho. É a mesma coisa. Então ele se coloca no mesmo patamar de divindade, né? E aí 27, ele fala, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Ele tem autoridade. Por isso que aqui, irmãos, lá no versículo de Filipenses 2, vamos lá, veja aí o porquê que Jesus é esse juiz aí que foi constituído pelo Pai, ó. Filipenses 2, veja aí o que é o nome de Jesus. 9 a 11. Ele fala aqui, ó, é um texto que todos nós conhecemos. Porque também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não existe outro nome acima dele. Para que é o nome de Jesus, é no nome dele, né, a autoridade de julgar, né, a autoridade que Deus concedeu, se dobre todo o joelho. Você já imaginou isso, irmãos? Sabe diante de quem que as pessoas se dobrarão? Todas as pessoas, diante de Jesus. Como o texto está falando aqui, é diante dele. Não é diante do Pai, é diante do Filho. Que Deus deu autoridade para julgar. Ele fala assim, ó. E todo o joelho que se dobre, né? Não é isso? Onde está? Porque também Deus exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10. Para que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Por isso que até os demônios têm que se submeter à autoridade de Cristo. Por isso que quando os demônios de Gadareno, né, estavam lá naquele homem de Gadareno, olharam para Jesus e falaram assim, o que o Senhor veio? Já vem nos atormentantes da hora, o Filho do Deus Altíssimo. E aí eles já falam assim, não nos mande para o inferno. Nos mande para onde? Para os porcos. Sabe o que os próprios estão afirmando? Que esse aí, o Filho do Deus Altíssimo, ele tem autoridade. Se ele mandar, tem que fazer. O que ele falar, acontece. Você já imaginou isso? Os próprios demônios afirmando quem Jesus é? É a autoridade que ele tem? Né? Então, se ele julgar, fala assim, ó, vai todo para o inferno, vai todo para o inferno. E ponto final. Não tem conversa. Ele faz isso. E versículo 11, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o quê? É Senhor. E a gente sabe aqui, irmãos, uma das coisas que os judeus, eles jamais fariam é usar o nome do Senhor em vão. Eles não usam. Tamanho medo que eles têm de pronunciar o nome do Senhor. Mas você vai ver que em muitos casos os próprios discípulos chamam Jesus de quê? Senhor. Vai chamar ele de Senhor. O próprio Paulo mesmo que perseguia Cristo, quando ele teve aquela visão que ele encontra com o Senhor no caminho para Damasco, e vem aquela voz falando,
Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele mesmo fala, ele sabe que é a voz de Deus. Ele fala assim, quem és tu, Senhor? Quem és tu? Ele falou, eu sou a Cristo a quem você persegue. Próprio Tomé mesmo, né, quando realmente Jesus, os discípulos falavam que tinham visto a Cristo, ele fala, eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu botar a minha mão no buraco das suas mãos no seu lado, onde havia sido perfurado. Aí Jesus aparece. Quem que ele chama? Tomé. Vem aqui, Tomé, põe a sua mão aqui. Põe aqui agora no meu lado. Veja que eu não sou um fantasma. Ele fala assim, verdadeiramente é o Senhor. Ele jamais falaria isso. Um judeu não usaria o nome assim. E quem que eles estão afirmando que é o Senhor? Cristo. O próprio Cristo. Tá, eles estão afirmando que é o Senhor. Então perceba claramente aqui que de fato Jesus realmente foi constituído para isso. E para você ver a ação de juízo de Deus na pessoa de Cristo, João capítulo 3, olha que fala aí, do 16 a 21. É um texto também bem conhecido. João capítulo 3, olha aí, versículo de 16 a 21, fala assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Através de quem você tem vida eterna? Através de Cristo. Só através dele. Aí fala, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No julgar aqui, no caso, era na ação de condenar, né? Então ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Quem nele crê não é julgado. Veja que tudo tem como base a pessoa de Jesus. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, já o quê? Já está julgado. Porque não crê no unigênito, no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio, quem é a luz? Cristo. Veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Então o 18 está falando claro, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então, quem que está julgando? O próprio Filho. O próprio Filho está julgando. Não é o Pai, é o Filho. Ele está falando, quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, não crê que ele de fato é o próprio Deus. Então você está condenado. E aí então, a gente vê outra verdade no versículo 24. Fala assim, 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Outra coisa importante, o Filho tem autoridade para dar a vida eterna. Só Ele pode dar a vida eterna. Aí as pessoas falam, o que é vida eterna? É muito importante a gente entender isso aqui. Veja lá o que é a vida eterna. João 17:3 vai falar o que é a vida eterna. João 17, versículo 3, fala o quê? E a vida eterna é esta. O que é? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso aqui é a vida eterna. Aí você vai falar assim, mas então a vida eterna consiste em conhecimento acerca de Deus e de Cristo? É isso mesmo, irmãos. Porque quando tivermos lá, veja só, Hebreus 1, lá no livro de Hebreus capítulo 1, veja só o porquê que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Cristo. Hebreus 1 fala assim, ó, de 1 a 4. Olha o que está falando aí. Hebreus capítulo 1, de 1 a 4, vai falar assim. Havendo Deus outra hora falado por muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou o quê? Pelo Filho. Ou seja, você quer conhecer tudo acerca de Deus? Conheça o Filho. É isso que ele está falando.
Conheça o Filho porque você vai conhecer o Pai. É o que Jesus falou para Filipe. Quando Filipe fala, mostra-nos o Pai. E Jesus fala, Filipe, eu tenho tanto tempo com você. Como assim mostra-nos o Pai? Você não sabe que quem me vê, vê o Pai? E quem vê o Pai, vê a mim? Em outras palavras, você quer conhecer o Pai? Conheça a mim. Tenha conhecimento acerca da minha pessoa. Agora, por que a vida eterna consiste em conhecer Deus? Tem muitas pessoas que pensam que vão chegar no céu, vão conhecer tudo. Não vão conhecer tudo. Sabe por quê? Porque o conhecimento de Deus é infinito. É o que Paulo fala, ó profundidade da riqueza. Quem te conhecerá? Quem sondará os seus pensamentos? Eles são insondáveis, não tem fim. Por isso é uma coisa eterna. Conhecer a Deus vai fazer com que a gente viva a eternidade conhecendo. Essa é a ideia de vida eterna. Você vai conhecer a Deus eternamente, porque não terá fim o conhecimento acerca de Deus. Só para nós termos ideia, tudo que nós conhecemos acerca de Deus na Bíblia, nós só conhecemos o necessário. O necessário. Por exemplo, pega 1 Coríntios 13, aí fala lá sobre acerca do amor de Deus, amor ágape. Você está pensando que está tudo ali o amor de Deus? Não está. É só o necessário para a gente saber o que é. O amor, o perdão, a compaixão, a misericórdia. Por quê? Porque Deus é insondável. Ele é eterno. Não tem como você sondar tudo acerca de Deus. É por isso que a gente vai passar o quê? A eternidade. A vida eterna é isso. Você vai passar a eternidade conhecendo a Ele. Não tem fim o conhecimento acerca de Deus. E é interessante quando nós temos o privilégio de estudar a Bíblia, né? Acho que vocês já perceberam isso, que a gente às vezes estuda um texto, aí você acha que já entendeu tudo do texto, extraiu tudo que era possível. Aí daqui a pouco vem um fulano de tal lá que deu graça, lê o mesmo texto. Aí ele começa a arrancar coisa do texto e nunca pensou que podia existir. Aí vem um outro, usa o mesmo texto, aí começa a arrancar mais coisa que você nem imaginava. E realmente não tem fim mesmo nesse ponto. Não tem fim. Eu lembro que uma vez eu comecei um discipulado e estava começando em Gênesis. Só o capítulo 1, a gente ficou meses estudando o capítulo 1. Só por causa de dúvidas. Porque a gente falava uma coisa, mas isso aqui, aí nunca tinha fim. Aí, às vezes, passava discutindo um texto, era um versículo só. E não saía do versículo. Ele ficava lá, girando em torno do versículo, e acabava o estudo. Aí no outro lado tinha que esclarecer o que foi falado. Aí passava mais outro tempo, só esclarecendo aquilo. Passou meses estudando. Só o primeiro capítulo. E é assim mesmo. As coisas de Deus assim, elas são infinitas, insondáveis. Aqui ainda tem até limite, né? Porque começa em Gênesis e acaba em Apocalipse. Mas com relação a Deus, não tem esse limite. É infinito. É Deus eterno. Eternidade. Eternidade é isso, não tem começo nem fim. Então a gente vai chegar no céu e vai continuar conhecendo a Deus. E quando termina? Nunca. Porque não tem fim. Não vai ter fim. Por isso lá não vai ser monótono. No céu não vai ser coisa chata. Mas eu já sei já, Jesus. Eu já aprendi lá na igreja. Isso aí. Estou cansado de ouvir a mesma coisa. A gente não vai ter esse problema lá não. Lá sempre tem coisa nova para aprender. Sempre. Não vai ter fim. Aí fala também no versículo 26. O que fala? Aliás, antes de ler isso aqui, vamos ler 1 de João 5, que fala acerca também dessa questão da autoridade que Jesus tem para dar vida eterna. Olha aí, 1 de João, capítulo 5, versículo 9 a 12, fala assim: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no quê? No seu Filho, né? E aí fala, aquele que tem um filho tem a vida eterna. Aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Porque é óbvio. Por que fala que quem não tem Cristo não tem a vida? Né? Porque justamente é nele que Deus está dando autoridade.
para ele poder dar a nós, né, esse direito de ter vida eterna. E ele e o Pai é a mesma coisa, né? Não tem diferença nenhuma. Por isso que como a autoridade está sobre ele, ele que tem esse poder para delegar e dar. Aí o versículo 26 de João, vamos lá, falta 2 pontos para encerrar. Fala aqui, ó, versículo 26 de João 5. Fala assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concede ao Filho ter vida em si mesmo. Sabe o que está falando aqui, irmãos? Quando ele fala que o Filho tem vida em si mesmo, é que ninguém, né, na verdade, assim, deu a vida a Jesus. Por exemplo, quando nós falamos da criação, você pode ver que toda a criação teve um princípio, teve um início, né? Ou seja, eu e você existimos por quê? Porque foi nos dado vida. Nós não nascemos com vida, foi nos dado vida. Jesus está falando que assim como o Pai tem vida em si mesmo, Jesus também já tinha vida em si mesmo. Ou seja, quem que criou Jesus? Ninguém. Quem o formou? Ninguém. Desde quando ele existe? Desde sempre. Porque ele é eterno, ele é Deus. Não tem começo, não tem fim. É isso que ele está falando. Nesse sentido que ele fala que ele tem vida em si mesmo. Nada o gerou. Nada o criou. Ele já existia. Aí para afirmar ainda mais que ele é Deus. E por último, versículo 27 a 29, que fala: e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O que ele está falando? Que o Filho tem autoridade para ressuscitar os mortos no último dia. Ele, além de dar vida espiritual àqueles que estão mortos espiritualmente, a Bíblia fala que no último dia Jesus vai também conceder a vida ao corpo, né? Na verdade, né? Nós vamos ser ressuscitados e teremos um corpo glorificado. É o que fala aqui, ó, 2 Coríntios 15, vamos ler para encerrarmos. 2 Coríntios capítulo 15, do 50 em diante. 2 Coríntios 15, olha aqui, vai falar. Aliás, não é 2 Coríntios, é a 1 Coríntios, né? 2 Coríntios eu não tenho. 15, do 50 a 58, fala assim: isto vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista de mortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabemos que no Senhor vosso trabalho não é vão. O que Jesus está falando? Deus está falando que Jesus tem autoridade para ressuscitar os mortos no último dia. Como eu falo nesse texto de 27 a 29 de João 5. E aqui ele está mostrando como ele vai fazer. Quando soar a última trombeta, os que tiverem morrido em Cristo vão ressuscitar primeiro. Ressuscitar de que forma? Com corpo. Você sabia que nós vamos ter corpo depois? Mesmo que você morrer, antes de Jesus voltar, você vai ter corpo de novo. Mas é corpo glorificado. Não se corrompe mais. Hoje você tem um corpo que ainda que mata você ainda. A morte ainda continua te matando, mesmo você sendo um cristão. Você morre fisicamente. Mas a Bíblia fala que um dia a morte vai ser vencida. E quando ela vai ser vencida? Quando eu e você recebemos um corpo glorificado. Sabe por quê? Porque a morte não reinará mais nesse corpo. Você terá um corpo incorruptível, glorificado. Ou seja, não tem mais pecado, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem morte, não existe mais nada nesse sentido. E você vai permanecer para sempre com esse corpo glorificado.
Por isso que a gente fala que a nossa salvação, ela se concretizará. Não que você não é mais salvo, você é salvo. Mas a salvação se completará literalmente quando eu e você recebemos um corpo glorificado. Aí tanto o seu espírito está salvo, quanto o seu corpo também estará salvo. Completamente. Né? Você vai ser restaurado à perfeição plena. Lembrando que a perfeição em Adão ainda podia levar Adão a pecar. Mas a perfeição agora em Cristo, quando ele voltar, não. Você não mais vai pecar. Você será perfeito plenamente. E nunca mais pecará. Por isso a morte será vencida. A morte nunca mais vai nos matar. Nós permaneceremos que vivo para toda a eternidade. Sempre para sempre. Agora é um mistério o corpo, né? Porque as pessoas falam, como que será o nosso corpo, né? Nesse período. Por exemplo, uma criança morreu, era cristã, morreu. É com corpo de criança que a pessoa vai ter, glorificado. Né? Por exemplo, aqueles que morreram com o braço decepado, sem perna, né? Sem braço, sem alguma coisa, vai nascer assim? Não, lembre-se que esse é o estado do corpo corruptível. O incorruptível não tem essas coisas, é perfeito. Então, se você morreu sem braço, sem perna, pode ter certeza que no corpo glorificado você vai estar com braço e perna. Né? E qual que é o estado que a gente vai estar? Provavelmente é o estado de adulto, como Adão e Eva quando foram criados. Eles não foram criados crianças, eles foram formados o quê? Em fase adulta. E a gente vai provavelmente ser nessa data, até porque não tem cabimento estar lá um velhinho de 100 anos, cabelinho branquinho, com o corpo glorificado, né? Tá lá meio gaga lá em cima, não. Vai ser restaurado. Né? Então ele deve estar no corpo pleno, na questão física, né? Então você vai estar com esse corpo. Provavelmente é nesse corpo que nós estaremos também nesse dia. E isso vai ser bênção. Porque estaremos assim para sempre. Nunca mais doença nenhuma, enfermidade, esse coronavírus, qualquer coisa que você imaginar que tem em cima, nunca mais vai atingir mais seu corpo. Jamais. Não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem mais angústia. Você já imaginou viver assim, irmãos? Num estado assim? Sem nada mais dessas coisas? E o melhor, a morte não atinge mais você, nem a mim. Você nunca mais vai ouvir falar de morte. Porque ela foi tragada, ela foi vencida. Foi vencida. Então essa é a maior bênção que nós vamos ter nesse tempo. Né? E vamos viver assim, para sempre. Você vai lembrar? Com certeza lembrará. Mas lembre-se, no novo céu e na nova terra, não existe mais essa relação de filiação. Então lá, o Chuchu não é a minha esposa, Chuchu. É a minha irmã, Chuchu. Né? A minha filha Naomi não é mais filha. É irmã Naomi. E assim por diante. Cada um de vocês também é a mesma coisa. O Kennedy, né, e o Kevin não vai chegar, esse é meu irmão, sim, irmãos, no sentido espiritual, mas não vai ser mais no sentido físico. Vocês não vão olhar mais para os seus pais e falar, esse é meu pai e minha mãe. Falar, não, esse é meus irmãos em Cristo. É por isso que desde aqui a gente já começa a viver isso, essa realidade na igreja. Porque como nós nos chamamos dentro da igreja? Por mais que você seja pai, mãe, filho, não importa. O que é? Irmão e irmã, não é? É assim. Nós seremos que nem os anjos no céu. Não se casa, nem se dá em casamento. Viveremos assim para sempre. E eu lembro de um amigo meu que falava assim, pastor, eu não quero ir para o céu não. Eu falei, por quê? Porque lá a gente não vai poder mais namorar, a gente não vai poder fazer mais coisas que a gente faz aqui, então é melhor ficar aqui mesmo. Mas a gente não imagina o que é estar no céu. Livre de todo esse sistema corrompido. É muito melhor. É aquilo que Paulo fala, partindo, estando com Cristo, porque é muito melhor. Muito. Não tem nem dimensão do que é. Nós também não temos. Mas com certeza, se a Bíblia fala isso, pode ter certeza que é muito melhor do que qualquer coisa que essa vida pode nos proporcionar aqui nessa terra. Hein? Vamos orar. Deus